Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, vamos seguindo nossa disciplina, fabricação 3. Ontem, no final da aula, a gente viu alguns processos especiais, como têmpera a vácuo, né? E nitretação a plasma. Para a gente fechar essa parte, seguir aqui a partir da página 66, das têmperas superficiais, vamos ver um vídeo para enxergar melhor, né, essa parte da têmpera a vácuo e nitretação a plasma. Vou fazer o teste do vídeo aqui. Vou deixar rodando um pouquinho aqui para ver se vocês ouvem e já pergunto para vocês. Estão ouvindo bem? Não. Mesmo Não. esquema de ontem? Mesma coisa de ontem. Vai entender computador, tio. Tava tudo certinho, aí de ontem para hoje começou. Bom, vamos fazer o mesmo esqueminha, eu vou comentando aqui. Deixa eu ver se os volumes estão bem altos. Está no máximo. Sabe o que é isso aqui? É um telefone celular. A telefonia celular é algo razoavelmente novo. E esse aparelho aqui foi um dos primeiros que apareceram aqui no Brasil. Quer dizer, no começo dessa história, esse aparelho era o que havia de mais moderno. Mas será que os aparelhos de telefonia celular ainda são assim? O senhor podia mostrar o seu telefone pra gente? Agora diz uma coisa, pega o meu aqui também. Você acha que o seu é mais ou menos moderno que o meu? As funções são as mesmas, o que tem aqui. Eu acredito que seja igual em termos de uso. Agora, o seu é mais compacto. Eu acredito que o meu seja melhor mesmo. Tá vendo só? Mesmo sendo produto de uma tecnologia razoavelmente nova, a gente pode dizer que esse aparelho aqui está com os dias contados. Na verdade, essa é uma característica do nosso mundo, o constante avanço tecnológico. No tratamento térmico, os processos e os equipamentos também estão sujeitos aos avanços tecnológicos. É claro que nesse caso, a velocidade dos avanços não é tão estonteante, mas a busca de aperfeiçoamento é contínua, resultado direto do desenvolvimento de novas tecnologias. Quais são essas novas tecnologias? É o assunto dessa teleaula. Hoje você vai conhecer dois tipos... Ó, aqui, ó, o nosso forno a vácuo, né, de precisão, tá? Dá para fazer têmpera, né? Aqui dá para fazer vários tratamentos térmicos. De tratamento térmico que refletem muito bem as novas tendências nessa área. Estamos falando da têmpera a vácuo e da nitretação a plasma. Se você não quer ficar desatualizado como esse telefone celular aqui, então se liga, porque a nossa teleaula sobre as novas tendências no tratamento térmico está começando. Ô, Ananias, é impressionante como esses caras de computador não param de inventar, né? Parece que cada dia tem equipamento novo. Ó, sabe, tem um amigo meu que comprou um micro, né? Os mais modernos e tal. Um mês depois, lançaram no mercado um muito mais potente, muito mais veloz. Impressionante, né? É, mas é isso mesmo. No nosso mundo não é o show que não pode parar, é a tecnologia. Agora tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Essa tecnologia toda, ela não cai do céu. Você já parou para pensar nisso? O avanço tecnológico é fruto de muita pesquisa e desenvolvimento, coisa de país que pensa e investe no futuro. Todo mundo
tem que acordar para essa realidade. Sem investimento em pesquisa, nenhuma tecnologia dá um passo adiante. No caso do tratamento térmico, esse avanço tecnológico tem permitido a melhoria dos processos e formas de tratamento, de maneira que os materiais apresentem novas propriedades com melhor qualidade e, ainda por cima, sem deixar de lado a preservação do meio ambiente. Opa, então está em sintonia com o nosso mundo. Novas propriedades, qualidade e preservação do meio ambiente. Outra característica das tendências nessa área é a utilização muito frequente da energia elétrica, ou seja, fornos e equipamentos elétricos são os donos do pedaço. Só está faltando agora um exemplo prático, Ananias. Um tratamento térmico que reúna todas essas características. Muito fácil. Tratamento térmico a vácuo. Você sabe o que é vácuo, não é mesmo? Vácuo, espaço vazio sem gases, vapores ou partículas sem a presença da pressão atmosférica. O tratamento térmico a vácuo surgiu no final da década de 70 e desde então passou a ser muito utilizado. E o motivo desse sucesso é simples, é que esse tratamento reduz os problemas de distorção e de descarbonetação, que são comuns quando são usados outros processos. Então, resumindo, né, claro que esse forno a vácuo vai ser o melhor para os tratamentos, porque é o que vai dar maior precisão, só que ele se torna muito caro, né, só em extrema necessidade. O tratamento térmico a vácuo é conhecido como têmpera a vácuo. No tratamento térmico com banhos de sais, a superfície das peças fica sujeita a reações que podem causar danos. Isso não acontece nesse tratamento justamente por causa do vácuo. E, além disso, diminui a presença de qualquer impureza. É lógico que quando a gente fecha a porta do forno, ainda existe ar lá dentro. Mas aí entram em ação as bombas especiais que fazem o vácuo, ajudadas, é claro, por outros dispositivos do próprio forno. O processo de têmpera a vácuo acontece a uma temperatura de até 1.350 graus Celsius e com um vácuo com pressão negativa de até 10 a menos 5 milibar. O resfriamento da carga é feito com nitrogênio. A tecnologia desse tipo de forno salta aos olhos. Todos os seus comandos, por exemplo, são controlados por meio de microcomputador. E tem mais uma característica. O forno a vácuo é um forno intermitente. Calma, eu explico. É que quando termina um tratamento, o forno é desligado e a carga é retirada. Pois na sequência, imediatamente após, um novo ciclo pode ser realizado. Basta colocar a carga. Estão vendo? O forno que faz a têmpera a vácuo não recusa trabalho. Precisou dele, ele está sempre lá, prontinho. As pessoas podem até não saber, mas muitas das coisas que a cercam no seu dia a dia foram fabricadas com ferramentas que já passaram por esse processo. Senhor, o que o senhor acha que a têmpera a vácuo tem a ver com o seu dia a dia? A têmpera a vácuo tem a ver com o meu dia a dia? Nada. Não sei. Olha só, você sabe como é produzida a roda? Bom, para fazer a roda do carro, a gente usa um processo que se chama estampagem. Para fazer a estampagem, a gente precisa de uma matriz, que nada mais é que um molde super resistente que é prensado contra o metal que adquire a forma da roda. Muito bem, essa matriz, para ter tanta resistência, para ter tanta dureza, passa por um tratamento térmico. Você sabe qual é? A têmpera a vácuo, é claro. Olha só, algumas... Ó, aqui, por exemplo, né? Quando fala matrizaria, né? Aí aqui, ó, de cutelaria para estampagem de garfo, por exemplo. Ó. Então, exemplificando, né, que depois que isso aqui é usinado em centro de usinagem CNC, é feito uma têmpera a vácuo, por exemplo. Mas poderia ser algum tratamento termoquímico. Ferramentas ou matrizes que fabricam produtos do nosso dia a dia e que passam pela têmpera a vácuo. Matriz para fabricar quebra-sol de carro, faca para fabricar palha de aço, guilhotina para cortar papel, matriz de garfo de plástico e até a matriz das formas de picolé. Viu só? Quem diria
que até um picolé tem a ver com a têmpera a vácuo. Tá servido? Aí, Ananias, gostei dessa tal têmpera a vácuo. Eu me amarro nessas coisas modernas. Agora, não tem nenhuma nova tendência em tratamentos térmicos, não? Tem sim, mas antes a gente precisa ver o quarto estado da matéria. Peraí, quarto estado da matéria? Que eu saiba, a matéria tem 3 estados: o sólido, o líquido e o gasoso. Por exemplo, meu picolé está em estado sólido. Se ficar mais quente, ele vai passar para o estado líquido. Se esquentar mais ainda, vai passar para o estado gasoso. Agora, que história é essa de quarto estado da matéria, Ananias? Olha, o quarto estado da matéria é o chamado de plasma. E você, já ouviu falar do plasma? Não? Então preste atenção e fique por dentro. O plasma pode ser definido como uma mistura de partículas neutras, positivas e negativas no campo elétrico. Na verdade, trata-se de um gás rarefeito com elétrons e íons positivos livres, mas com carga total nula. Pois esse plasma pode ser usado como meio de transporte para o nitrogênio, ou seja, torna possível a nitretação. Nitretação? A gente já falou disso em outra tela, né, Ananias? É verdade, só que essa é diferente. Ela é resultado de muita pesquisa e desenvolvimento. É a chamada nitretação a plasma. A nitretação a plasma é um processo novo que atende com mais eficiência às aplicações industriais de produtos de aço, ferro fundido e ferro sinterizado. Esse processo cria uma camada nitretada sobre a superfície das peças, mas com uma importante diferença. A composição e a espessura da camada são bastante controladas, ou seja, há um controle maior. Tá, e aqui outro equipamento, né, a nitretação a plasma, que o próprio plasma vai passando nitrogênio para a peça e endurecendo só na casca. Aí mesmo esquema, né, maior precisão que uma nitretação a gás ou a banho de sal líquida. Mas é muito cara também. Sobre os resultados. O processo todo acontece nesse equipamento e é bastante sofisticado. Esquematicamente, o que acontece é o seguinte: o tratamento consiste em submeter uma mistura de gases num ambiente de vácuo a uma tensão elétrica formada entre a superfície da peça, que funciona como polo negativo ou cátodo, e a parede curva do forno, chamada de retorta, que constitui o polo positivo ou ânodo. Quer dizer, as partículas positivas, no caso o nitrogênio, são atraídas para a superfície da peça. Vamos ver o processo na prática. As peças são colocadas no forno, onde se forma o vácuo. Aqui vai saber se é de algum automóvel, né? Pequenas bielas aqui, ó, exemplo. Provavelmente, ó, aqui, ó, processo de fabricação, que tem tudo a ver com a nossa disciplina. Provavelmente, essas bielas foram fabricadas por sinterização, né? Metalurgia do pó, a matriz fechou, injetou pó, abriu, né? E aí agora estão passando por nitretação para dar endurecimento. Aí injeta-se o gás de tratamento e é submetido a uma tensão elétrica. Isso acontece numa temperatura que varia entre 380 e 570 graus Celsius, numa pressão baixa. Dependendo da mistura de gases injetada, a gente pode obter vários resultados. Se a mistura é de nitrogênio e hidrogênio, o produto final é uma peça nitretada. Uma mistura de nitrogênio, hidrogênio e metano resulta num produto nitrocarbonatado. E se a mistura for de nitrogênio, hidrogênio, metano e ar, o resultado é uma peça oxinitrocarbonatada. Para ter uma ideia da sofisticação do processo, é só lembrar que o programa controla e monitora parâmetros como pressão, tempo, temperatura, tensão, corrente e composição dos gases. Além de ser realizada em baixa temperatura, o que já é vantajoso, a nitretação a plasma tem aquela outra vantagem de que nós já falamos: um controle mais preciso sobre a camada formada sobre a superfície das peças. Agora, uma outra coisa:
Antes de receber a nitretação a plasma, a peça precisa passar por alguns processos. E às vezes, depois de receber a nitretação, ela também precisa passar por alguns processos. Veja na sequência. Bom, temos então a peça que já passou por um ou vários processos de fabricação. A primeira coisa a fazer é temperar e revenir. Aqui nenhuma novidade, né? É o único tratamento termoquímico que não tempera depois. Vai temperar e revenir antes. Dois tipos de tratamento térmico já vistos em teleaulas anteriores. Depois disso, a peça pode passar por uma usinagem fina ou uma retífica, ou às vezes pelos dois. Só então a peça é submetida à nitretação a plasma. Se for necessário, a peça pode ainda passar por um polimento, e aí sim está prontinha. Nessas alturas, você já deve estar vacinado e deve estar pensando: puxa vida, o que é que será que a nitretação a plasma tem a ver com os produtos do nosso dia a dia? Você tem razão, olha só. Você se lembra da roda do carro? Pois é, o molde da estampagem, depois de receber a têmpera a vácuo, ele recebe a nitretação a plasma. E os exemplos não param por aí. Peças internas das bombas de óleo dos veículos, de compressores, a matriz de estampagem da carroceria das picapes, a matriz de peças de alumínio de motores automotivos, todos passam por esse processo. Olha só, a matriz usada para injetar esse... Aí aqui dizendo, né, que a maior aplicação desse processo é para matrizaria também, né? Aí eles exemplificando aqui, matrizaria para injeção de plástico. Muitos outros brinquedos também passam pela nitretação a plasma. Mas agora não é hora de brincar. Agora é a hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que na área de tratamento térmico, os avanços tecnológicos também são constantes, resultando em processos e formas de tratamento mais eficientes, que possibilitam a oferta de materiais com novas propriedades e melhor qualidade, sem deixar de lado a preocupação com o meio ambiente. Viu dois tipos de tratamento térmico que refletem esses avanços? A têmpera a vácuo, que reduz os riscos de descarbonatação e de distorção. E a nitretação a plasma, que além de ser feita em baixa temperatura, possibilita um maior controle na espessura e na composição da camada nitretada. Ok, senhores? Então aqui, só para vocês enxergarem melhor, né? Esses dois processos que eu comentei ontem, que são especiais, né, de maior precisão, só que eles são muito caros, né? De têmpera a vácuo e nitretação a plasma. Ok? Qualquer coisa, só questionar. Então, vamos seguir aqui. Página 66, tratamento térmico dos aços. O que é que está falando aqui em têmpera superficial? Sobre têmpera, a gente viu três tipos, né? A têmpera convencional, principalmente aplicada para o 1045, a austêmpera para aços ferramenta, né? E a martêmpera para aços ligas. De uma forma geral, essas três têmperas tu colocava num forno e deixava homogênea a temperatura, toda igual. Então, em toda a peça, inclusive no miolo, tinha a mesma dureza. Então, o que vai se tratar a têmpera superficial? Tu aquecer só num pedaço da peça. Só num pedaço da peça. Então, só num pedaço da peça vai se transformar em martensita ou bainita, enfim, do que vocês já aprenderam, conforme a localização que tu vai aquecer. Então, o meio mais clássico que tem isso é os caras, por exemplo, fabricarem uma talha lá com maçarico. O que eles estão fazendo? Uma têmpera superficial. Quais as formas de fazer a têmpera superficial? Tem duas que a gente vai ver. Usando maçarico, que tem máquinas para isso, e por indução, que é por bobina elétrica. Ok? Então, no endurecimento total, por meio da têmpera,
o aço adquire dureza e resistência, nenhuma novidade. Porém, fica reduzida a sua ductilidade e tenacidade. Ó. O que é isso aqui? O defeito da têmpera, né? Que a gente falou desde o início. Ele é frágil ao impacto. Além disso, apresenta tensões internas, que também gera fragilidade. Em alguns casos, ó, eixos, engrenagens, não é interessante toda a peça ser dura. É interessante ela ser dura só na casca. Então, por isso que a gente tinha visto antes que os termoquímicos são muito bons em relação a isso. É necessário, portanto, endurecer apenas a superfície, deixando seu núcleo dúctil e tenaz. Para isso, precisa a têmpera superficial. Os processos usuais de têmpera superficial, como eu falei, por chama, processo óxido-gás, e por indução, princípio da resistência elétrica que a gente vai ver. Têmpera por chama. Para que apresente bom resultado, é necessário que o material passe antes por um tratamento de normalização. Então, o que ele está indicando aqui? O que a gente aprendeu na normalização? Diminui o tamanho, é um tratamento térmico que diminui o tamanho do grão e deixa homogêneo, para aumentar a resistência mecânica, como vocês aprenderam. Ele geralmente é feito antes de fabricar a peça. Assim, a peça terá granulação fina, os grãos pequenos ficarão homogêneos. O tratamento aplica-se geralmente a peças de tamanho grande. Ó, aqui, ó. Vamos separar as coisas para vocês enxergar melhor. Têmpera superficial por chama é temperar só um pedaço. Tá, mas aí vocês perguntam, não é melhor fazer um termoquímico? É, mas aonde é essencial a têmpera por chama? É o que está dizendo aqui, ó. Peças de grandes tamanhos. Quer ver um exemplo? Nas empresas de fertilizantes que muitos de vocês trabalham, não tem grandes engrenagens? Foram feitas uma têmpera total naquelas engrenagens? Não, porque não tem forno que vai entrar uma engrenagem daquela. Vai ser feito um termoquímico, uma cementação, uma nitretação, enfim? Não, porque não tem equipamento que englobe aquele tipo de peça. Então, provavelmente, a têmpera daqueles dentes foi feita por chama, que não podem ser temperados em forno de câmara ou em banho de sal. A principal característica do tratamento é o aquecimento, se faz oxiacetileno com chama semicarburante. A temperatura deve ficar acima da zona crítica. A temperatura é a mesma que a gente viu quando a gente viu no início a têmpera, conforme o diagrama ferro-carbono, na porcentagem, conforme a porcentagem de carbono do aço. Após o aquecimento, a peça pode ser resfriada por jato d'água ou mergulhada em óleo, depende da peça. O ensaio de dureza mostra a grande diferença de dureza entre a superfície e o núcleo, porque como vai aquecer só um pedaço da peça, o pedaço que aquecer vai virar, se for aço carbono, vai virar martensita. O pedaço que não aquecer vai continuar ferrita, perlita e cementita. E aí, aqui, ó, ensaio de dureza, lembrando, a parte que foi temperada é com a Rockwell C, HRC, ponta diamante. O aço ao natural, que não sofreu a têmpera, tem que ser a Brinell, HB, ponta de esfera. Também se distingue a olho nu. É igual a cementação, é igual os termoquímicos. A parte que endureceu vai ficar queimada. Por exemplo, em linha de produção que faz várias peças, o setor de qualidade corta a peça e analisa a parte queimada, que é a parte que sofreu o tratamento térmico. A parte que não sofreu, que é o miolo da peça, fica aquele cinza claro. As duas regiões de estudo após o polimento e ataque químico. A região temperada é escura e a não temperada é clara. A têmpera superficial pode ser feita por métodos, 3 métodos, né? Aí depende do equipamento, estacionário, progressivo e combinado. Método estacionário é o artesanal. É tu pegar o maçarico comum, aquecer só aquele pedaço da peça
e mergulhar na água, na salmoura ou no óleo. É igual o que o pessoal faz, fabricar uma talha e fazer a têmpera na ponta da talha. É o estacionário. Consiste em aplicar a chama na peça até que se alcance a temperatura em cerca de 800 graus Celsius. A chama move-se sobre a área que será endurecida. O resfriamento é imediato em água, em óleo ou salmoura, enfim. Todo o processo manual. Tranquilo? Estacionário é o comumzinho. Progressivo. Aí começa a equipamentos especiais para isso, né? A peça move-se e o maçarico permanece fixo. O resfriamento é feito após a chama ter aquecido a superfície da peça. Então, o que acontece aqui? Ó? Grandes engrenagens, por exemplo, as que a gente tem em fertilizantes, vai ter uma máquina especial com 3, 4 maçaricos especiais e a peça vai girando e fica aquele tempo suficiente para aquecer só nos dentes. E aí a própria máquina desce e tem um recipiente gigante de óleo e mergulha no óleo. Tranquilo? Isso é o progressivo. Tranquilo? Combinado. Então, aqui o mergulho é em óleo. Combinado, por exemplo, o eixo. Eu falei para vocês que se tu tem um eixo 1045, o ideal é temperar e revenir. Vamos pensar nele total, né? Inclusive no miolo. Mas tu pode fazer uma têmpera em casca. Se ter alguma empresa que tem esse equipamento. Então, o que é esse método combinado? É um eixo aqui, ó. A peça é um eixo. O eixo está girando e descendo. Então, aqui na volta tem uns maçaricos e aquece o suficiente para aquecer só na casca. E à medida que ele gira e desce e aquece só na casca, aqui embaixo, ó, tem um jato d'água que vai temperando aquela casca. Então, nessa têmpera aqui, o eixo vai, se for um 1045, né? Porque se for um aço ferramenta, por exemplo, vai ser bainita, nesse caso é martensita, e por dentro continua o 1045, né? Ferrita, perlita. A peça e o maçarico movem simultaneamente. Aqui o maçarico é só peça, tá? Depois a gente vai ver no vídeo. Então a peça está girando e descendo. E os maçaricos aquecem na casca e à medida que o eixo gira, aqui tem um jato d'água embaixo. Requer um uso ou dispositivos especiais. É aplicado geralmente em peças cilíndricas e de grande tamanho. Grandes eixos, por exemplo. A dureza final, como aqui nenhuma novidade, é o comum da têmpera, né? 53 a 62, Rockwell C. Espessura de camada pode atingir até 10 milímetros, claro, depende do tempo que vai ficar ali no maçarico, né, no giro, dependendo da composição do aço e da velocidade de deslocamento da chama. Tranquilo? Então aqui a gente viu os 3 métodos de têmpera superficial por chama maçarico. Estacionária manual, progressiva, aqui o exemplo da engrenagem, que mergulha em óleo, e a combinada de têmpera em camada de um eixo, que geralmente aqui é jateado em água. Ok? Outro tipo de têmpera. Então, assim, ó, antes da gente ir por indução, onde vocês vão pensar nesse tipo de têmpera aqui por chama? Tirando o manual aqui, grandes peças, tá? Grandes eixos, grandes engrenagens. Têmpera por indução. Então, o que é a têmpera por indução? Ela vai usar uma bobina de cobre e a peça ou a bobina vai se aproximar da peça. E é o princípio do chuveiro, né? Quando passa a corrente elétrica, aquece, né, a peça naquele pedaço. E o comum das máquinas é ter um jatinho d'água.
Então, a peça se aproxima na bobina, aquece aquele pedaço e jateia. E desce e está pronto. Vantagem, linha de produção. Tu consegue temperar várias peças, consegue temperar muito mais rápido as peças. Desvantagem, peças pequenas, peças grandes não dá. E cada máquina é por um tipo específico de peça, porque a bobina e a máquina vai ser para aquela peça só. Tá claro? Então, têmpera por indução. Então, o aquecimento baseia-se no princípio da indução eletromagnética, chuveiro. Segundo esse princípio, um condutor de eletricidade, no caso a peça metálica que será aquecida, é colocado sobre a ação do campo eletromagnético e desenvolve uma corrente elétrica induzida. O aquecimento é feito por meio de corrente que circula através da bobina, né, resistência que o material oferece à sua passagem. Aqui na 68, basicamente, uma unidade para aquecimento indutivo compõe-se de um aparelho. Aí a máquina em si, a gente não precisa ver, é de alta frequência, baixa frequência. Vocês têm que saber que é uma máquina que vai utilizar uma bobina de cobre, que vai passar uma corrente elétrica, que quando a peça se aproximar nessa bobina, vai aquecer e geralmente tem um jato d'água perto, para já temperar na sequência. A bobina é feita de tubo fino de cobre, com uma ou mais espiras, e toma a forma da área da peça que deseja aquecer. Então, essa é a grande desvantagem desse processo. Quando vocês vão pensar em têmpera por indução? Bom, digamos que eu tenha que temperar 500 peças por mês, 1000 peças por mês, e as peças são pequenas. Qual é o melhor tratamento térmico? Se eu tenho que temperar só um pedaço, endurecer só um pedaço, qual é o melhor método? Têmpera por indução. Tu vai investir na máquina, mas tu vai temperar muito mais rápido. Peças pequenas e que tu tenha muita quantidade para produzir. Se for peça maior e pouca quantidade, não vale a pena esse processo. A frequência da corrente alternada aplica a bobina de trabalho influi em um grau de aquecimento. Bom, vamos simplificar a vida, né? À medida que passa igual a resistência elétrica do chuveiro, à medida que passa a corrente elétrica, aquece. Por exemplo, alta frequência, pequena profundidade, baixa frequência, grande profundidade. A gente não precisa, né? Porque tu vai comprar uma máquina dessa e tu vai, conforme entrega técnica, assistência técnica, tu vai ajustando a corrente elétrica em ampere e o tempo que vai ficar, né? Conforme a profundidade e a temperatura que tu quer. Na prática, emprega-se a frequência de 450 kHz na maioria das aplicações. Curiosidade. A peça é colocada em uma bobina, no qual circula corrente elétrica de alta frequência. Dentro da bobina indutora, gera-se um forte campo eletromagnético. A resistência que a peça oferece à passagem desse campo provoca o aquecimento da superfície até uma temperatura acima da zona crítica. Bom, a temperatura de têmpera você já conhece. Igual àquela primeira têmpera que a gente viu, conforme o diagrama ferro-carbono. Imediatamente o aquecimento, que a gente vai ver em vídeo depois, a peça é resfriada, geralmente em jato de água ou óleo. Na superfície forma-se nenhuma novidade, cuidado, tá? Na têmpera vai ser martensita para aço carbono, que é a têmpera, e aços liga, que é a martêmpera. Para aços ferramentas, aço rápido, aços de alta temperabilidade, a austêmpera não é martensita, é bainita. Então, o que está dizendo aqui? Tem vários tipos de máquina, esse é o inconveniente, né? A máquina que tu vai ter, tu não vai conseguir comprar assim uma universal. Tu vai ter que encomendar um fabricante de máquinas especiais para fazer uma máquina conforme o teu produto. Ok? Então, aqui,
o eixo está girando e descendo e passando aqui pela bobina, que vai aquecendo, só a casca também, e aqui embaixo tem um jato d'água. Após a têmpera superficial, tem empresas que não fazem isso, mas o ideal, nenhuma novidade, revenir. A camada endurecida, o que pode ser feito também com aquecimento por indução, né? Então, o que está dizendo aqui que o revenimento tu também pode fazer usando a mesma máquina? Tu fez a têmpera, bota na máquina, ajusta a máquina ali naquela temperatura de revenimento de 200 a 350 graus, tira a peça aquecida e larga numa bancada ou num piso e deixa resfriando ao natural. Que é o que está dizendo aqui, resfriamento lento. A vantagem da têmpera por indução é que permite controle bastante preciso da profundidade de camada que recebe o tratamento. Não, discordo. A principal vantagem da têmpera por indução é a agilidade, velocidade de temperar grandes quantidades de peças pequenas. Essa é a vantagem. Portanto, trata-se de um processo mais preciso e seguro do que a têmpera por chama, mas a têmpera por chama, que eu comentei, é ideal para grandes peças. Largamente empregado na fabricação de peças de grande responsabilidade, como eixos e engrenagens. Ok? Então, só para a gente emparelhando as duas apostilas, né? Na apostila de fabricação mecânica 3, página 156, está só comentando aqui o que eu recém falei, ó. Têmpera com aquecimento por indução. Então, o principal benefício do aquecimento por indução para a têmpera é que ele leva apenas alguns segundos, que eu comentei. Agilidade para peças pequenas. Em uma fornalha, o mesmo processo pode levar horas ou até mesmo dias. Então, aqui, a resposta é que a indução é fenomenal na geração de aquecimento rápido. Isso, por sua vez, significa que a têmpera pode ser integrada ao processo de produção. Já a têmpera em fornos, por outro lado, demanda mais tempo, mais perda de calor e exige que os componentes sejam deslocados, seja para o forno próprio ou de uma empresa contratada. Então, aqui uma máquina especial, né? No vídeo a gente vai enxergar bem mesmo o princípio, né? A peça está passando pela bobina, aquece, desce e passa por um jato d'água. E aí tempera só naquela camada que foi programada. A integração aqui na 157 em linha de têmpera reduz consideravelmente seus tempos de processo. Você assume total controle sobre a qualidade e prazos e custos. Não é necessário transportar quilos de componentes para cima e para baixo, que economiza energia e preserva o meio ambiente. Bom, é o que eu falei, vocês só vão pensar nessa máquina para grandes quantidades e peças pequenas. Finalmente, mas não menos importante, você reduz o tempo despendido com processos administrativos o menor nível possível. Ok, pessoal? Então, aqui, para vocês conhecerem, né, esses processos de têmpera superficial, ok? O por chama e por indução. Ok? Alguma pergunta até o momento? Então, vamos fazer uma chamada e vamos pegar um ar. Cristiano? Presente. Edson não veio. Elson? Presente. Gabriel não veio. Clay? Presente. Lennon não veio. Luiz não veio. Nicolas? Presente. Rafael, Robson, Rodrigo não vieram. E Wagner? Ok, senhores. Então, são 13 para as 8. Vamos fazer um intervalo 20 minutinhos até as 8h07, tá? Até daqui a pouco.
Bom, pessoal, vamos seguindo então. Então, para a gente enxergar melhor essa têmpera superficial, vamos ver um vídeo para enxergar melhor esses equipamentos. Adivinha só o que o Ananias está fazendo? É isso mesmo que você está pensando, um tratamento térmico. Na hora eu não acreditei, né? Como é que dá para fazer um tratamento térmico sem usar um forno, usando só o maçarico? Não dá, eu pensei. Pois o Ananias não só disse que dava, como pôs a mão na massa e saiu fazendo. Mas você pode ficar tranquilo, porque ele me disse que assim que ele terminar aqui, ele vai explicar tudo direitinho pra gente. Afinal, esse tipo de tratamento térmico é um dos assuntos da nossa teleaula. Hoje, você vai aprender um tipo de tratamento térmico que só endurece a superfície dos materiais, a têmpera superficial. E vai ver as maneiras de se realizar esse tipo de têmpera. Ananias, você está me dizendo que essa ferramenta aí está tão temperada como uma outra que tivesse passado pelo processo de têmpera normal? Aquele que a gente já viu, com direito a forno e tudo? O que é que você acha? Tá em dúvida? Então preste atenção na nossa teleaula de hoje, que já já você sabe a resposta. Que as peças das máquinas não têm moleza nenhuma na hora do trabalho, isso a gente já sabe de velho. Mas para ficar bem claro, vamos pensar apenas nas engrenagens. Melhor ainda, nas grandes engrenagens de uma máquina em funcionamento. Imagine só os desgastes e as fortes compressões que sofrem os dentes dessas engrenagens. Não é bolinho. Pois para aguentar tanto esforço, os dentes de uma engrenagem como essa precisam de boa dureza e de grande resistência ao desgaste. Aí aqui, né, exemplificando uma grande peça, né, uma grande engrenagem que fica inviável. Têmpera total não é interessante. Tratamento termoquímico é complicado por causa dos fornos. Então, por chama. Agora preste atenção a um detalhe. O núcleo de uma engrenagem como essa não pode ter muita dureza, porque senão acaba trincando durante o esforço. Como a gente diz, o núcleo precisa ser tenaz e dúctil. É quando a porca torce o rabo, não é mesmo? No endurecimento total por meio da têmpera, o aço ganha em dureza e resistência, tanto na superfície quanto no núcleo, mas perde em ductilidade e tenacidade, necessárias para alguns tipos de aplicações. A única saída, então, é fazer o enriquecimento do carbono, do nitrogênio ou de ambos, como a gente viu nas últimas teleaulas, certo? Ó, o que ele está dizendo, ó, enriquecimento. Ah, a solução poderia ser enriquecimento de carbono, nitrogênio ou ambos, que é os termoquímicos. Aí o problema é o forno, né? Errado. Essa não é a única saída. Existe outra forma, outra maneira de dar resistência e dureza aos dentes, sem que o núcleo, contudo, perca a tenacidade e a ductilidade. Eu estou falando da têmpera superficial. Até agora a gente viu processos de tratamento térmico em que o aquecimento da peça é feito em fornos ou banhos de sais fundidos. Com a têmpera superficial é diferente. Nesse processo, o aquecimento é feito por chama ou por indução. Têmpera por chama. Então essa têmpera que você estava fazendo aí, Ananias? Na verdade, Caio, o que eu fiz aqui foi uma têmpera mais ou menos. Estou falando isso porque uma têmpera por chama mesmo é um processo feito com controle muito apurado e não assim no olhômetro, né? Então explica como é que é essa têmpera aí. Bom, antes de mais nada, a gente tem que saber que para uma têmpera por chama ter um bom resultado, é necessário que o material tenha um teor de carbono suficiente para que a têmpera ocorra. E você, sabe quando esse tipo de tratamento é indicado? A têmpera por chama é um tratamento indicado para peças muito grandes, peças com formas complicadas ou ainda peças que precisam ter uma camada endurecida bem mais profunda que aquelas obtidas pela cimentação, por exemplo.
A principal característica deste tratamento é que o aquecimento é feito com um maçarico de oxiacetileno, uma chama semicarburante. A temperatura fica acima da zona crítica e depois do aquecimento, a peça é resfriada por jato d'água ou imersão em óleo. Têmpera com maçarico. E dá pra comprovar que esse tratamento dá certo mesmo, Ananias? Caio São Tomé atacando de novo. É claro que dá para comprovar. É só fazer um ensaio de dureza. A diferença entre a dureza da superfície que passou pela têmpera por chama e o núcleo pode até mesmo ser quantificada, como você está observando. Uma diferença que é também visual. Repare que a região temperada é escura e a não temperada é mais clara. Olha aí, além desse delicioso caldo de cana, ou garapa, se você preferir, quais são os outros produtos obtidos a partir da cana-de-açúcar? Melado, cana-de-açúcar, pinga. Álcool, rapadura, açúcar, né? É muito fácil, não é? Todo mundo sabe que o açúcar, a pinga e o álcool combustível são produzidos a partir da cana-de-açúcar. O que ninguém sabe é que para produzir tudo isso é preciso de uma mãozinha do tratamento térmico superficial. É isso mesmo. Nas grandes usinas de açúcar e álcool, o processo de moagem da cana é feito com o auxílio de grandes engrenagens. E essas engrenagens só aguentam o tranco porque passam pelo processo de têmpera por chama, que você acabou de conhecer. Bom, a têmpera por chama pode ser feita... Tá, então, o que eu tinha falado. É interessante a têmpera por chama para peças de grande porte. por 3 métodos: o estacionário, o progressivo e o combinado. É super simples. Vamos começar dando uma olhada no método estacionário. O método estacionário é totalmente manual e consiste em aplicar a chama na peça até atingir uma temperatura de 800 graus Celsius. Repare que a chama é aplicada sobre a área que deve ser endurecida. Depois do aquecimento, a peça é resfriada imediatamente, na água ou no óleo. Tá, estacionário nenhum segredo, é um manual com maçarico. Vamos ver agora o método progressivo. Nesse caso, é o maçarico que permanece fixo. Repare que a peça vai sendo movimentada e assim a área a ser endurecida vai se aquecendo. Ó, aqui é um eixo, tá temperando a camada de um eixo, né? Aí tá girando o eixo e descendo. Aí os maçaricos vão aquecendo e aqui embaixo tem um jato d'água e vai temperando. O resfriamento é feito logo após a chama ter aquecido a superfície da peça. Por último, temos o método combinado. Como o próprio nome já sugere, aqui a peça e o maçarico se movem simultaneamente. E como você pode ver, esse método requer uso de máquinas e dispositivos especiais. Ele é aplicado, geralmente, em peças cilíndricas e de grande tamanho. Uma peça submetida a uma têmpera por chama, método combinado, alcança uma dureza que varia de 53 a 62 Rockelsc. A espessura da camada endurecida pode atingir até 10 milímetros, dependendo, é claro, da composição do aço e da velocidade de deslocamento da chama. Muito bem. Você viu que a têmpera por chama pode ser feita pelos métodos estacionário, progressivo e combinado. Mas a têmpera superficial não se resume somente à têmpera por chama, não, senhor. Essas peças, por exemplo, elas precisam passar por um processo de endurecimento da superfície, ou seja, a têmpera superficial. Só que nesse caso o processo é diferente. Trata-se da têmpera por indução. Aqui, nesse caso, a diferença principal está no aquecimento. E como o próprio nome diz, baseia-se no princípio da indução eletromagnética. Como é que está o seu conhecimento de física, hein? Mais ou menos? Pois então, fique por dentro da indução eletromagnética. Segundo o princípio da indução elétrica... Aqui é só que é o princípio do chuveiro, né? A bobina vai gerando, na medida que passa a corrente elétrica na bobina de cobre, gera o aquecimento.
eletromagnética, um condutor de eletricidade, uma peça metálica, por exemplo, quando colocado sob a ação de um campo eletromagnético variável, desenvolve uma corrente elétrica induzida. Assim, a peça se aquece devido à resistência que opõe à passagem dessa corrente induzida. Aqui a gente tem uma unidade de aquecimento por indução. Ela é composta de um aparelho de alta frequência e de uma bobina feita de tubo de cobre. Como essa bobina tem que envolver a peça a ser aquecida... Tá? Então, claro que é uma máquina mais robusta, mas essa é a limitação, né? A máquina é feita sob medida para uma determinada peça, né? Então, só vai ser viável para peças pequenas e onde tem a produção de muitas peças iguais, senão não é viável. Ela pode ter uma estira, como é esse caso aqui, ou mais, e pode ter várias formas, dependendo, é claro, da peça. Aí você está vendo alguns tipos de bobinas com diferentes... Claro, aí a bobina vai variar conforme a peça. Números de espiras e formas variadas. São essas bobinas que vão criar o campo magnético e assim a corrente elétrica induzida. E tem mais. A frequência da corrente alternada aplicada à bobina define a profundidade da camada a ser endurecida. Alta frequência, por exemplo, pequena profundidade. Baixa frequência, grande profundidade. Mas na maioria das aplicações, na prática mesmo que a gente usa, é a alta frequência. A gente usa 450 kHz. Por falar em prática, que tal ver a têmpera por indução sendo realizada passo a passo? Claro, aí depende, né, da peça, do formato, enfim. Muito bem. A peça a ser tratada é colocada numa bobina. E você já sabe que por essa bobina vai circular uma corrente. Vamos voltar um pouquinho para enxergar melhor, né? Numa bobina. E você já sabe que por essa bobina... Peraí. Muito bem. A peça a ser tratada é colocada numa bobina. E você já sabe que por essa bobina... Ó, aí nesse caso aqui, ó, aí depende, né, do formato da peça, o cabeçote aqui gira, e aí quando aquece naquela temperatura ajustada, né, e na camada desejada, a máquina já é automática e já teia com água, e aí faz a têmpera. Vai circular uma corrente elétrica de alta frequência, e que é ela que cria o campo eletromagnético variável, e assim a corrente elétrica induzida que vai circular pela peça. Muito bem. Devido à resistência da superfície da peça, a passagem da corrente induzida deixa a peça aquecida, atingindo uma temperatura acima da zona crítica. Depois de algum tempo, a peça é então resfriada por jarros d'água. Depois da têmpera por indução, forma-se na superfície da peça uma camada de martensita. Lembra? Martensita, aquele tipo de estrutura de alta dureza? É isso aí. Agora, acontece que a têmpera também provoca tensões internas. Então, na sequência, deve-se fazer um tratamento térmico, ou seja, o nosso conhecido revenimento. Revenimento que também pode ser feito por meio do aquecimento por indução. Falando nisso, eu vou revenir essa peça. Peraí, deixa eu ver se eu entendi essa história de têmpera por indução direitinho. Bom, passa uma corrente de alta frequência pela bobina. Essa corrente da bobina cria um campo eletromagnético variável, que por sua vez origina uma corrente elétrica induzida na superfície da peça. Como o material oferece uma resistência à passagem da corrente, acaba então se aquecendo. E é assim que a superfície é aquecida, até uma temperatura acima da zona crítica e depois resfriada bruscamente, como toda boa têmpera. É isso mesmo, Ananias? Tá perfeito, cara. Você entendeu tudo. Tudo não. Afinal, eu não entendi a vantagem da têmpera por indução sobre a têmpera por chama. Olha, essa é uma boa questão, viu? A vantagem da têmpera por indução é que ela permite um controle bastante apurado da profundidade da camada que recebe o tratamento. Ou seja, ela é mais precisa e segura que a têmpera por chama. Ah, então é por isso que aqui está dizendo que
essa têmpera é bastante usada na fabricação de peças de grande responsabilidade, como eixos e engrenagens, por exemplo. É isso aí. Agora chega de papo e me ajuda aqui que nós vamos temperar mais uma ferramenta. Ah, ok. Enquanto a gente tempera aqui, você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que algumas peças de metal, como as grandes engrenagens, precisam ter superfícies duras que resistam ao desgaste, mas ao mesmo tempo, precisam ter um núcleo dúctil e tenaz. Para obter peças com essas características, é que se faz a têmpera superficial. Você viu que existem dois tipos de têmpera superficial. A têmpera por chama, que pode ser feita pelo método estacionário, pelo método progressivo ou pelo método combinado. E o segundo tipo de têmpera superficial, a têmpera por indução, onde o aquecimento da peça é realizado graças ao princípio de indução eletromagnética. Por último, viu que a têmpera por indução é mais precisa e segura que a têmpera por chama, pois permite um controle muito maior sobre a profundidade da camada a ser endurecida. Olha só, esse pessoal todo aí circulando numa boa, não sabe o quanto andar de carro tem a ver com a têmpera por indução. Para você ter uma ideia, o girabrequim e o eixo de comando de válvula, peças super importantes do motor do carro, recebem esse tratamento. E um assunto importante como esse merece ser bem estudado, você não acha? Então, mãos à obra. Só para vocês terem noção, né, que o quanto perto estava de vocês a têmpera por indução, o barramento do nosso torninho. Próxima vez que vocês fazerem aula prática, dão uma olhada no adesivo que tem no lado do barramento, que é de ferro fundido, e vai dizer ali, ó, temperado por indução. Ok? Alguma pergunta? Algum comentário? Não, certo que não. Então vamos seguir aqui na página 79, tá? Da apostila Tratamento Térmico dos Aços. Ele fala aqui de não conformidade. Isso aí nem é uma novidade, tudo que fala de não conformidade são defeitos de processo, né? Então, os defeitos de tratamento térmico podem gerar as falhas de ferramentas, eixos e outras peças que estão sujeitas a esforços mecânicos. Então, uma coisa importante que eu passei para vocês, que em cada tratamento térmico, quais os ensaios que tu deve fazer para cada um deles, né? Para verificar se está bom ou se está ruim. As principais não conformidades nos tratamentos térmicos: descarbonetação, queima, trincas, pontos moles, superaquecimento, subaquecimento e assim por diante. Trincas. São causas das trincas: cantos vivos, né, o formato da peça, desvios de composição química, especialmente teor de carbono. A alta velocidade de resfriamento. Então aqui, ó, na têmpera, né? Se tu resfriar muito rápido, tu vai aumentar muito a dureza na têmpera, mas tu deixa frágil, gera trinca. Recozimento incorreto, heterogeneização de dureza entre núcleo e superfície, por exemplo, numa têmpera, se aquecer mais um pedaço do que o outro, tem variação de dureza. Todas podem causar tensões superficiais e, consequentemente, trincas nas peças. A solução para tais não conformidades são as seguintes: para aços de média e alta liga, resfriamento em tempo correto, 10 a 20 graus Celsius por hora, para que a martensita fique homogênea, centro-superfície. Para aços de média e alta liga, executa-se tratamento de alívio. Qual o tratamento que tu pode fazer para alívio de tensões? Recozimento, que a gente viu. Tratamento sub-zero e, em seguida, têmpera. Quando necessário, deve-se fazer, ó, o que eu recém falei, ó, recozimento. A dureza deve retornar à condição fornecida, né? Vendo ali os catálogos dos fornecedores, aliviando as tensões e reduzindo trincas. Risco de trincas, né? Então, aqui o primeiro defeito, trincas. Pontos moles.
Aonde vai ter variação de pontos moles? Variação de temperatura, né? Onde tem menos temperatura vai estar mais macio, onde tem mais vai estar mais duro. Só que cuidado, se aumentar muito, se diminuir muito a temperatura, não vai ocorrer o tratamento como deveria, vai ficar menos duro. Se aumentar muito a dureza, o grão da austenita vai crescer muito e quando resfriar não vai diminuir, vai ficar poroso e vai quebrar. As causas para a ocorrência de pontos moles são bolhas de vapor, cascas, queima de peça, contato entre peças e restos de óleo ou sabão, que formam uma resistência ao resfriamento, dificultando a têmpera. Os pontos moles são detectados, nenhuma novidade, medição de dureza que eu indiquei até os durômetros. Para solucionar, né, problemas de dureza, adicione-se sal, cloreto de sódio à água, cuidado, né, que a salmoura pode... se tu fazer uma têmpera com salmoura, vai te aumentar a dureza, mas te deixa mais frágil, para que aumente a velocidade de resfriamento. Outros cuidados são também necessários: evitar contatos entre peças e diminuir contatos das tenazes com peças. Descarbonetação, outro defeito. A perda de carbono na superfície e nas arestas das peças dificulta a obtenção de dureza no tratamento térmico. São causas de excesso de temperatura, ó, causa perda de carbono, assim como pode deixar o grão grande, tempo de exposição e falta de controle de atmosfera forno. Presença de oxigênio te influencia nisso. Essa não conformidade é detectada por medição de dureza do durômetro. Para evitá-la, é indispensável um bom controle da atmosfera, tempo e temperatura. Para retirar a parte descarbonetada, a peça pode ser usinada por esmerilhadeira, o núcleo mantém-se com carbono inalterado. A correção em peças acabadas somente se torna possível com tratamentos de recozimento, cementação, que vocês já conhecem, têmpera, respectivamente. Ok? Superaquecimento e queima. Tá? Então, tem vários problemas, tá? Mas o principal da queima e superaquecimento é o grão ficar grande e deixar porosa a peça e quebradiça. Os aços têm uma faixa de temperatura ideal para a austentização. O aumento excessivo da temperatura provoca baixa tenacidade e fragilidade das arestas de corte de ferramenta. Por quê? Porque o grão fica grande. Como causa do superaquecimento e a queima está a faixa de temperatura de austentização, que a gente viu em cada processo, ultrapassada ou botar a temperatura em excesso, né? Ou tu deixar muito tempo, né, a peça no forno, que aumenta o tamanho do grão austenítico, ó, o principal problema. Esta falha é detectada através de ensaio de metalografia, que tu vai enxergar o tamanho do grão, no qual se descobrem grãos martensíticos grossos. Para solucionar-se, faz-se necessário nova têmpera, né? A temperatura certa. No caso de queima, não há recuperação da ferramenta. Ok? Mas o principal, quando tu bota temperatura demais, é excesso do tamanho do grão. Subaquecimento. Não vai ocorrer o teu tratamento, né? Ele vai ficar falho com menos dureza, geralmente, se for para dureza, né? A causa do subaquecimento é a baixa temperatura de austentização para a têmpera e a consequente dureza, ó, que é o principal, abaixo do previsto, pela falta de formação de grãos de carbono necessário na austenita. É detectado, nenhuma novidade, medição de dureza. E em caso de ensaio de metalografia, nota-se a ausência de austenita retida a transformar em quantidade suficiente para a obtenção de dureza necessária. Essa não conformidade deve ser solucionada pelo tratamento na temperatura correta para a formação de teor de carbono austenítico. Tranquilo? Então aqui a gente viu alguns exemplos, né? E em cada tratamento térmico eu fui salientando alguns defeitos que podem ocorrer nesses tratamentos. Ok?
Alguma pergunta? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma chamada. Para não misturar os assuntos, a gente encerra a aula por hoje. Cristiano? Presente. Edson não veio, Elson? Presente. Gabriel não veio, Clay? Presente. Lennon? Presente. Luiz não veio, Nicolas? Bom, não veio. Rafael, Robson, Rodrigo não vieram e Wagner. Presente. Feito, senhores. Alguma pergunta? Então, se não tem perguntas, lembrando que a nossa prova está marcada para quinta-feira, às 19 horas, dia 5. Tá? Se não, nos encontramos segunda-feira, às 7 da noite. Tá? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite aí, aí. pessoal. Até Bom fim de segunda. semana para vocês. Eu quero, digamos,